Hoje eu vou confessar que eu tô mega sensível, isso é uma realidade. Eu tô super sensível hoje. Ai, senhor. E eu vou aproveitar aqui a nossa conversa para eu me servir aqui de whey. Deixa eu dividir um pouquinho com você. Quais são os teus valores essenciais? Só um parêntese aqui. Geralmente, um scoopzinho desse isso que não é nem whey, é creatina. Ele tem 3 gramas, eu tomo 6 por dia. Já pensei em tomar 9, mas 6 tá sendo o suficiente, estou deixando. Quais são os valores essenciais, os teus valores essenciais? Eu estava pensando, de vez em quando eu dou uma reformulada, assim, quais são os meus valores essenciais. E uma coisa também que eu já percebi é que por mais que a gente mude, cara, de uns 2 meses para cá eu já mudei muita coisa. E por mais que eu mude, eu tenha decisões diferentes e distintas, os valores não mudam. Os valores não mudam. Eles mudam a forma de se manifestar, né? Mas os valores, eles não mudam. E aí, por que que eu tô falando sobre isso, né? Porque a gente tem que observar e a gente precisa descrever na ponta da língua quais são os nossos valores. Eu acho que quando a gente se perde, é exatamente quando a gente não consegue dizer quais são esses valores. Quando ele deixa de ser alvo para mim, né? Quando ele deixa de ser uma coisa que é importante. Ele passa a ser um desejo qualquer, mas ele não se torna mais uma coisa que é fundamental para mim. E aí, quando ele deixa de ter esse peso, eu não sei mais quem eu sou, porque os valores é tudo aquilo que já está dizendo, é como se fosse. Como é que eu vou dizer isso, gente? Como é que fala isso? É o que vale pagar o preço. Isso são os valores. Então, por exemplo, uma coisa totalmente real minha. Eu não fico nas relações, eu não tenho costume de ficar. Eu não gosto de ficar. Tem a questão de eu ser uma pessoa demissexual, que eu já falei, né? Isso ajuda muito nesse processo, muito. Mas antes disso, eu já pensava como eu penso hoje, que eu não uso pessoas. As coisas são para ser usadas e as pessoas é para ser amada. Então eu não consigo ver de outra forma. Eu respeito quem vê de outra forma e entendo quem vê de outra forma, porque são momentos, né, se tiver tudo combinado, tudo certo. Mas eu não consigo isso. E aí, por que que isso é tão importante para mim? Porque eu já tentei me adequar. Eu já tentei colocar, fazer de outra forma, deixar a coisa mais leve mesmo, que isso acaba tornando, né, peso para algumas situações. Tentei já deixar, mas não combina comigo, não faz sentido para mim, não. Isso são os meus valores. Como é que eu pago o preço disso? Eu fico só. E muitas vezes eu brigo comigo mesma e com o meu consciente. Poxa vida, Bia, tu podia ser mais tranquila, tu podia não ser tanto ferro e fogo muitas vezes, porque dificulta a tua vida. E dificulta mesmo. Mas são os meus valores, isso é importante para mim. Na hora em que eu tento burlar isso e que eu tento fazer diferente, me machuca mais. Me machuca muito mais eu tentar fazer a coisa de outra forma do que eu levar isso do jeito que é. Eu não ficar, por exemplo. Seria muito mais fácil. Muito mais fácil, gente, tanta coisa na vida, se eu ficasse. Enfim, estou colocando um ponto bem específico, né? Mas
isso é de relacionamento, mas eu tô falando valores no geral. Porque quando eu entendo que aquilo é importante para mim, que aquilo realmente tem um valor que não tem preço, não é nem que não tem preço. Quando aquilo tem um valor que é caro para mim, eu pago o preço, porque eu sei o que vale para mim. Então, eu acho que coisas assim, a gente precisa enxergar, sabe? Quais são nossos valores, o que é que realmente importa pra gente, o que é que vale pra gente. A gente está aqui praticamente no meio da semana. Olha quanta coisa já passou de segunda-feira para cá. Olha quanta coisa já aconteceu. E será que essas coisas que aconteceram, elas fazem parte dos meus valores? Será que elas condizem com aquilo que eu busco, que eu quero, que eu procuro? Será que faz sentido isso? E se não fizer? Se não fizer, eu preciso me questionar e fazer valer e fazer acontecer a coisa, né? Eu acho que os valores, quando a gente encontra, de muitas vidas que eu já vi se perderem, assim, de amigos, pessoas que só são conhecidos, são pessoas que não têm os seus valores definidos. Elas não sabem o que que é importante para elas. E aquilo que é importante para elas, elas não lutam porque foi tirado e elas não estão dispostas a pagar o preço por aquilo. Enfim, acho que quando você se dispõe a pagar o preço, independe do valor que custe. Aí eu acho que você se encontra, sabe? Então talvez, nos meus pensamentos, a coisa mais importante da vida, uma das mais, né? Não existe uma, mas enfim, seja realmente a gente entender quais são os nossos valores. O que que é importante pra gente? A lealdade, a cumplicidade, o que que eu tenho feito por mim? Como é que eu tenho olhado? Eu tenho cuidado de mim com decência, com pureza, com castidade. Castidade no sentido de delicadeza, de originalidade, sabe, com beleza. Ter cuidado com beleza. São muitas coisas que a gente se pergunta, isso é completamente filosófico, né? E eu acho que a gente tem que se perguntar sempre assim: quais são os meus valores? O que que é importante para mim? O que que para mim é um divisor de águas? Eu não posso ficar sem aquilo. Eu posso ficar sem pessoas? Não gostaria, mas claro que posso ficar sem pessoas. Mas o que que não pode faltar para mim? Não pode faltar a minha paciência comigo. Eu me esqueço muito das coisas. Eu sou muito relapsa com muitas coisas. E eu preciso me perdoar por elas. Eu preciso me perdoar por ser muito fechada muitas vezes. Às vezes o contrário, preciso me perdoar por abrir demais. Para quem não merece muitas vezes. Eu preciso me perdoar por diversas coisas. Então eu preciso me perdoar sempre. Eu preciso acolher as minhas dores e as minhas fraquezas. Eu queria ser forte em tantas coisas. E eu me vejo tão fraquinha em tantas coisas. Eu queria ser mais forte. Talvez eu até passe a imagem de ser mais forte. Mas eu queria ser. Mas existem coisas que elas desmontam a gente. Então tem várias coisas que eu queria que fossem diferentes. Eu preciso acolher isso em mim, preciso cuidar disso em mim, preciso olhar para isso com mais carinho, com mais zelo. Lealdade a mim, lealdade aos meus sentimentos. Bia, tu não precisa estar dizendo isso que tu tá falando. É, mas eu tô sendo leal a mim. É verdade. É verdade. Eu gosto, sim. Não, eu não gosto. Pode estar parecendo que eu gosto, não, mas eu não gosto. Eu não vou. Lealdade. Lealdade é aquilo que eu sinto. Não, eu tô agindo assim, tô sendo educada, mas eu não perdoei, não. Não perdoei.
Na verdade, eu estou um pouco me lixando para o que a pessoa está pensando. Eu só estou sendo educada. Lealdade é o que eu sinto, lealdade é o meu sentimento, né. Então essas coisas são de grande valia para mim. E essas coisas eu não posso perder. Quando e eu não posso esperar que alguém faça por mim. Essas coisas eu tenho que fazer por mim. O outro vai fazer reflexo do que eu faço comigo. E se ele não fizer, obviamente, ele não vai estar no meu convívio, não vai caber no meu convívio. Mas eu preciso fazer por mim. E eu não posso não fazer por mim e esperar que o outro faça, porque ele não tem obrigação nenhuma, mas eu tenho obrigação de fazer comigo. Valores. Eu adoro essas coisas, assim, por exemplo, eu já tive um óculos que era do meu avô, não valia nada, mas para mim, ele tinha um valor surreal. O vídeo que eu fiz com a blusa do meu pai, a blusa do meu pai acho que até rasgada deve estar. Eu saio com ela, gente, eu saio com essa blusa. Por quê? Porque ela tem valor para mim, ela tem um valor para mim. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais sair com ela, porque realmente ela é muito, né, ela é quase uma blusa de casa e olhe lá. Mas ela tem um valor para mim, ela tem um valor. Então eu pago o preço por estar com ela.